abençoados. Melhor noite, graça e paz. Nós somos a Igreja de Cristo em graça. O nome do nosso pastor, Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos. Recebo que hoje é a melhor noite das nossas vidas. Recebo que tudo está bem na sua vida. Que hoje, no final do dia, você possa sentar e agradecer aquele que te deu a respiração, aquele que te sustentou durante todo o dia. Se você não tinha nada assim na sua mente, saiba que a nossa vida está guardada por Ele. Passamos um dia aí tremendo, não é isso? Tremendo. Muitos não conseguiram chegar até as 20 horas. Mas nós estamos aqui, graças a Deus, aquele que é o nosso dono, o nosso Senhor. Amém? Abençoados, nós temos recebido aí vários correios de várias partes do Brasil, não é isso? E estamos muito felizes, porque o nosso trabalho aqui é que a palavra corra e seja glorificada. E entre essas pessoas que nos acompanham, que estão se inscrevendo no nosso canal, que estão compartilhando aí as nossas mensagens, tem uma pessoa muito especial, não é isso? Que eu gostaria de mandar um abraço, um beijo e dizer que eu te amo muito. Te amo muito. E estou falando da minha filha amada, que está ali em Guadalupe. Tenho certeza que ela está me assistindo. Predestinada desde antes da fundação do mundo, para que nessa época agora nós chegássemos aqui com essa hierarquia, eu sendo o pai e você sendo a filha, mas sabendo que desde antes da fundação do mundo, no Espírito, nós somos filhos de um só Deus. Um beijo para você, minha filha, te amo muito. Abençoados, vamos tratar aqui de um assunto muito importante. Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 25, antes e depois da fé. Vamos ler aqui juntos, para haver aqui um entendimento, que diz assim, ó: mas antes que a fé viesse, veja bem, antes que a fé viesse, então fica muito claro que houve um tempo que não havia fé, porque o apóstolo Paulo ele diz: antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Veja bem, o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo essa carta para um povo que esteve antes da cruz e depois passou também um tempo depois da cruz. Esse povo, a igreja da Galácia, esse povo esteve por um tempo guardado debaixo da lei. Nós que nascemos depois da cruz, nunca, preste atenção, abençoados, nós nunca estivemos debaixo da lei. Quando nós nascemos, a lei já havia terminado, acabado. E o versículo 24 diz assim: de maneira que a lei... Deixa eu aqui explicar uma coisa que parece brincadeira, mas é muito séria. Quando eu estava em outro local falando do Evangelho, e uma certa vez alguém perguntou: bem, se a lei acabou, então eu posso avançar o sinal de trânsito, que não tem problema, porque a lei acabou. Abençoados, por favor, quando o apóstolo Paulo fala da lei, ele está falando da lei de Moisés, os 613 mandamentos. Essa acabou. Ele diz assim, ó: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir. Aio é aquele que nos conduz, é aquele que ensina, conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados.
sem as obras, justificados pela fé. E o versículo 25: mas depois que a fé veio, chegou a fé. A fé chegou. Já não estamos mais debaixo de aio. Aquele povo já não está mais debaixo de condutores, já não está mais sendo levado por aios, por professores. Abençoados, uma coisa bem séria, bem interessante, que tem que ficar muito clara, é que a fé é contrária às obras, são opostas. Você não pode dizer que está em fé e, por exemplo, acender uma vela para tentar querer ganhar alguma coisa, ou dizer, não, eu estou em fé, mas vou fazer um jejum. Não, porque a fé é contrária às obras. Ou você está em fé, ou você está nas obras. Não existe combinação. E tem mais um detalhe: não pode misturar. A fé não se mistura com as obras, com a lei de Moisés. Não tem como misturar. Romanos capítulo 11, versículo 6, leia aí o que o apóstolo Paulo fala a respeito dessa mistura. Versículo 6 diz assim, mas se é por graça, é por graça, hein? É por graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras, já não é pela lei. Porque de outra maneira, diferente da graça, a graça já não é graça. Não pode misturar. Ou você está na lei de Moisés, ou você quer servir a Deus com a lei de Moisés, ou você vai servir a Deus com a graça, com a fé. Amém? Por que essa confusão? Por que acontece essa confusão? De onde que vem esse mal entendido? Olha, às vezes as pessoas, elas nos falam assim, já até me falaram algumas vezes, isso que vocês estão pregando é alguma coisa novo. Abençoados, isso não é nada novo. Essa história de lei, de fé, não é nada novo, apenas estava oculto. Estava oculto, apenas você não conhecia. Mas Deus levou o apóstolo Paulo até o paraíso e esclareceu para eles os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. Se você não entende esse mistério, você faz essa confusão aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela quem? A fé, os antigos. Quando o apóstolo Paulo fala antigo, ele está falando desde antes da cruz. Porque a divisão do Evangelho, a divisão do apóstolo Paulo é a cruz, antes e depois. E no versículo 2 ele disse, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Mas nós acabamos de falar agora que antes da cruz não tem fé? Não tem fé, o dom. A fé que havia, abençoados, é aquela fé natural. Se você ler aqui o restante aqui desse capítulo, vai ver que grandes homens fizeram grandes coisas. Davi, Moisés, quem mais? Salomão. Muitos fizeram coisas tremendas, mas com uma fé natural, uma fé de homem para Deus. Uma fé que partia do homem para Deus, só que era uma fé que dependia de obras da lei, dependia. Você, quem estava lá para agradar a Deus, tinha que fazer alguma coisa. Foi por isso que Tiago 2,17, veja o que ele falou, ele tinha razão quando falou isso aqui, 2,17, assim também a fé. Ele estava falando daquela fé antes da cruz. Ele diz, se não tiver obras, a fé antes da cruz, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Por quê? Porque era uma fé natural, era uma fé natural, que dependia do homem fazer alguma coisa para mostrar. Veja Davi, por exemplo, quando ele viu o gigante Golias, ele disse, eu tenho fé,
que esse gigante vai ser destruído, mas ele teve que ir lá lutar, ele teve que mostrar que ele tinha fé em Deus, teve uma obra. Olha, só que essa fé teve um fim, essa fé terminou, acabou. Essa fé que dependia das obras dos homens, acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei quem é? É Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, acabou as obras. Esse tipo de fé teve um fim, terminou. Veja só, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, vamos ler mais uma vez. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, que estava antes da cruz, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Acabou. Aquela fé que partia do homem para Deus, na cruz teve um fim. Acabou, não tem mais. Agora, abençoados, veja Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você vai ver que a nossa fé, que a fé já veio. Versículo 6. Ora, diz o apóstolo Paulo, sem fé é impossível. Você sabe o que é uma coisa impossível? É uma coisa que não é possível, de maneira nenhuma, agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que os busca. Agora, a fé é de Deus para nós. A fé que agrada a Deus é um dom. É um dom. A fé que agrada a Deus, dado por Ele mesmo. Tem esse detalhe. Não partiu de mim. A fé que agrada a Deus é um dom que Ele me deu. Efésios, temos que ler. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Olha a fé que agrada a Deus. Por quê? Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Da fé. Agora vamos ver que fé é essa, hein? Por meio da fé. É isto, não vem de vós. Essa fé não veio de você. É dom de Deus, não nasceu no coração do ser humano. É um dom de Deus que Deus imputou dentro de você. A fé, esse sentimento que você tem de crer em Deus, foi Deus que imputou em você. Olha, e tem um detalhe muito importante. Nem todos têm esse dom. Segundo a Tessalonicenses, vamos mostrar aqui para você que nem todos têm esse dom. Capítulo 3, no versículo 2, diz assim, ó: e para que sejamos livres de homens maus e perversos. Por quê? Porque a fé não é de todos. Nem todos tiveram esse privilégio de ter esse dom. Aí alguém diria, mas isso seria uma injustiça de Deus? O apóstolo Paulo pergunta à igreja de Roma, por acaso haverá injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Esse dom ele imputou na mente e no coração de quem ele quis, para que nós possamos agradar a ele. Ele nos imputou esse sentimento. E tem mais, hein? É sem arrependimento, não depende das suas obras. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que esse dom que Deus imputou no nosso espírito é sem arrependimento. 11, 29, vamos ler, diz assim, ó, 29, porque os dons, a fé é um dom. Eu penso que está claro isso aqui, porque o apóstolo Paulo diz que a fé é um dom dado por Deus. E aqui em Romanos capítulo 11, versículo 29, ele diz que porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus nunca vai se arrepender de ter colocado em você o dom da fé. Jamais, porque é sem arrependimento. Uma vez dado o dom, para sempre. E veja que não há participação humana, hein? Nenhuma, porque em Efésios ele diz que foi um dom que ele deu, em Tessalonicenses ele diz que não é de todos, e em Romanos ele diz que não há arrependimento. Não tem arrependimento. Agora, a religião
o sistema religioso, vive uma fé em Deus. Em Deus, não é a fé de Deus. A direção mudou. Agora não é do homem para Deus, é de Deus para o homem. Por isso que a religião vive debaixo de obras. Por quê? Eles ensinam e creem numa fé que parte do coração do homem, que vai para Deus. Se você levantar a sua mão, aceitar a Jesus, se você se batizar, se você jejuar, se você der o seu dízimo, se você sair pelas ruas pregando o Evangelho, Deus vai se agradar de você, porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. Não é isso que diz o Evangelho. A fé é um dom que Deus imputou em você. Então, abençoados, como entender que é um dom? Como entender esta fé que é um dom? Porque a fé foi dada por Deus. Romanos capítulo 10, versículo 27, diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 27, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. De Deus. E a palavra de Deus está entre Romanos e Hebreus. O Evangelho da graça de Deus que foi dado pelo apóstolo Paulo. Porque se você procurar entender o dom da fé em outro lugar, você vai se meter debaixo das obras, naquela fé que era antes da cruz. O único lugar da Bíblia, nos 600 livros, que você pode entender a fé de Deus, é exatamente de Romanos a Hebreus. Aí vai acontecer aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Oro para que os olhos do vosso entendimento, aqui, os olhos da sua mente, sejam iluminados, e você vai entender qual é a perfeita, santa e agradável vontade de Deus. Mas isso é por fé e Deus iluminando os teus olhos. E você lendo o Evangelho. Lendo, não é você orando, não é você passando a noite em jejum, não é você ir para os montes, que Deus vai revelar a vontade dele para você. Não, é lendo e Deus iluminando os olhos do teu entendimento. Para se entender essa fé, tem que ouvir o Evangelho, Romanos a Hebreus. É a única maneira, abençoados. Eu sei que já ouvi alguns abençoados falando que oraram muito, fizeram um grande jejum, passaram por uma grande tribulação, e Deus curou meu filho, e Deus salvou a minha sogra. Então, a partir de hoje, eu creio em Deus. Não creio, abençoado. Não creio. Não é por isso que você vai crer em Deus. Porque quando passar essa situação, esse sentimento de crer vai passar. Mas se você tem esse dom imputado por Deus, passe o que passe, venha o que venha, não interessa a situação, a sua confissão vai ser sempre de fé em Deus. Vamos ler aqui em Gálatas capítulo 4. Por favor, abra sua Bíblia aí, no versículo 1. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo, e o tempo de Paulo é da cruz para frente. O apóstolo Paulo, ele não trata nada da cruz para trás, apenas para conhecimento. Tá bom? O apóstolo Paulo está falando, pois, que todo o tempo que o herdeiro, quem é herdeiro? Todo filho de Deus, em todo o tempo que o herdeiro é menino. Sabe o que é um menino? Menino é aquele filho que não tem conhecimento e vive pelas obras. Ele é herdeiro, ele é dono de tudo. Ele tem tudo, mas é um menino, não sabe que ele é dono. Então ele vive como menino. Em nada ele é diferente do servo. Por quê? Porque ele não tem conhecimento, não quer ouvir. Quando nós falamos, olha, você é um abençoado, não quer ouvir. Não lê aqui, lê aqui que está escrito. Não é bem assim. É o menino, ainda que seja senhor de tudo. E isso, abençoados, traz um perigo muito grande, é um risco muito grande. Por quê? Mas está debaixo de tutores e curadores, guias e mestres. Você, quando é um menino que vive pelaquela fé das obras,
com certeza você vai estar debaixo de um homem, debaixo da condução de um homem. Faça isso, faça aquilo, não faça aquilo, vem para cá, empresta aqui a sua cabeça que eu vou botar a minha mão, traga o seu dinheiro para cá e você vai ficar sendo conduzido por homens. Quando o Evangelho diz que você é um herdeiro de Deus, que o Espírito de Deus habita em você e você é guiado pelo próprio Deus. Você não é menino, não precisa ser guiado por homem nenhum. E diz o apóstolo Paulo também no verso 3, assim também nós que estamos aqui, quando éramos meninos, antes de entendermos essa palavra, estávamos reduzidos à servidão, assim como estão nossos irmãos lá no sistema religioso, estão vivendo debaixo de culto de libertação. Isso é coisa de filho de Deus? Culto de libertação? Isso é coisa para menino, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Jejum, batismo, monte, isso é coisa para menino. Você é o herdeiro de Deus. Campanha, o que mais? Propósito. Você sabe o que é fazer um propósito? O filho fazia propósito com o pai, copo de água, depois da oração, assim, ó. Isso é coisa de adulto? Isso é coisa de menino. Você não tem que fazer propósito com Deus, porque o propósito que era necessário, o nosso Pai foi lá na cruz e fez, nos salvou para sempre, nos justificou para sempre, nos perdoou para sempre, nos curou para sempre. Abençoados, meninos na fé estão debaixo das obras da lei, debaixo das obras da lei. E veja, abençoados, antes da cruz, as obras, elas confirmaram aquela fé. Quando alguém fazia aquelas obras lá, estava confirmando aquela fé que era antes da cruz. Hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, as obras da lei negam a fé. Se você se meter embaixo de obras da lei, você está negando a fé em Cristo Jesus. Se você se mete debaixo de um jejum, se você se mete aí num batismo, se você se mete numa corrente, você está negando a fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 28. Concluímos, uma conclusão do apóstolo Paulo a respeito da fé. Concluímos, pois, que o homem, o Filho de Deus, não é que vai ser, olha o tempo do verbo ser, o que? Justificado. De que maneira? Pelo jejum. Vou fazer uma reunião de consagração, vou fazer uma corrente de 8 sábados, não é isso? Não, são 7, são 7 sábados, 7 sábados para ser justificado pelo Deus. Não é isso que diz o Evangelho, justificado pela fé, sem as obras da lei, você não precisa de obras da lei para ser justificado perante Deus. Já foi, abençoados, já foi. A fé que está em você é essa, você crê que não precisa fazer obras para se justificar perante Deus. Então, por que praticar essas obras se não são mais necessárias? Meninice, fazer coisas que não precisa, falta de conhecimento. Uma certa vez um profeta disse lá, Deus falou através do profeta, que o povo estava sendo destruído por falta de quê? Faltava jejum? Faltava campanha? Quebraram a corrente? Não, por falta de conhecimento. E o conhecimento hoje é você entender que a fé de Deus foi imputada em você e você não tem que fazer, você tem que crer. Na cruz, Cristo consumou as obras da lei, foram todas consumadas ali, imputou em nós o dom da fé. Bem simples assim, abençoados. Na cruz ele acabou com a lei e imputou em nós o dom da fé. Qual é o nosso trabalho? Crer nele, crer que ele já fez todas as coisas. Somente crer, sem obras, porque as obras estavam antes da cruz, antes, todas as reuniões, todos os nossos cultos, todas as nossas palestras, nós falamos isso, estamos sendo repetitivos nisso, porque a lei acabou, o fim da lei é Cristo, as obras terminaram. Se você fizer, não vai adiantar nada, você vai estar perdendo o seu tempo, porque Cristo já te justificou. Romanos
capítulo 1, um verso bem conhecido nosso. Veja só o que diz aqui. Versículo 16. Versículo 16 e versículo 17. Diz assim, ó: por quê? Diz o apóstolo Paulo: porque não me envergonho de quem? Da lei de Moisés? Não me envergonho do evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, que foi revelado ao apóstolo Paulo depois da cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ali começou o evangelho de Cristo. E é desse evangelho que ele fala: não tenho vergonha desse evangelho. Pois é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Salvação para todo que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E o versículo 17. Porque nele, no evangelho se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Olha só, de fé em fé, não é de obra em obra. Fazer uma corrente hoje, fazer um propósito amanhã, fazer um monte depois da manhã, depois eu faço um jejum. Não é isso, não é isso que diz o evangelho. Se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo vive de que maneira? Por fé. O justo vive por fé. Agora, se você diz que é evangélico, houve uma pesquisa aqui no Brasil e tem milhões e milhares aí de evangélicos, não é isso? Muitos evangélicos. Se você diz que é evangélico, tem que viver por fé, sem as obras da lei, porque é isso que diz o evangelho. O justo vive por fé, sem obras do evangelho. Se você diz que não, eu sou evangélico, mas faz um jejum, você não está vivendo por fé. Eu sou evangélico, mas eu vou me batizar nas águas. Você não é evangélico, porque o evangelho não recomenda essas coisas, não recomenda as obras da lei. Evangélico não se mete embaixo de obras da lei. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Olha aqui, ó, o que diz aqui o apóstolo Paulo. Diz assim, ó: por quê? Porque com uma só oferta, e não foi o teu sacrifício, não foi o teu jejum, não foi as tuas 7 semanas de Daniel, não foi o copo de água que você bebeu depois da oração, não, qual foi? Com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre quem? Os são santificados. O sacrifício de Cristo nos justificou para sempre, por fé. Você não estava lá. Isso que é viver por fé. Você não estava lá e Ele te representou lá. Ele te justificou para sempre. Olha, você não precisa de obras da lei. Você precisa se justificar com Deus. Você não precisa de obras da lei para se justificar com Deus. Você já foi justificado. Agora você precisa desse conhecimento para entender que você já foi justificado. Você precisa crer. Veja Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 10 diz assim, ó: e estáis o quê? Completos aonde? Nele, em Cristo. Você está completo em Cristo, que é a cabeça de todo principado e potestade. Você está completo, abençoado. Você não precisa de obra nenhuma. Você não precisa fazer mais nada. Por quê? Imagina bem, a fé é um dom. A fé é um dom que já está imputado em você. E o evangelho diz que você já está completo. Se você fizer qualquer coisa para que essa fé aumente, vai sobrar. Sobraria fé em você. E não pode acontecer isso, não é isso? Havia uma oração, né, que diz: Senhor, aumente a minha fé em Ti. Isso foi antes da cruz. Depois que Ele morreu, imputou em nós esse dom. É impossível que essa fé ela aumente. Por quê? Vamos repetir aqui o versículo 10. E estás completo nele. Você está completo em Cristo Jesus, que é
a cabeça de todo principado e potestade. Não tem como aumentar isso. A fé que foi imputada em nós está completa, 100%, não pode mais ser aumentada. Abençoados, deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria. O nosso trabalho aqui, todas as vezes que nós nos reunimos, usamos essa tecnologia maravilhosa chamada internet, todas as vezes que nós nos reunimos aqui no nosso local de reunião com os nossos irmãos, o nosso trabalho é explicar que na cruz, ali, na cruz do Calvário, tudo se fez novo, tudo mudou. Você não pode pegar lá de trás a fé lá adiante e trazer para cá, porque tudo se fez novo. 2 Coríntios, vamos ler o que diz aqui, capítulo 5, versículo 17, tudo se fez novo. Olha o que diz o apóstolo Paulo, 5,17, diz assim que, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo? Todo filho que passou pela cruz. Depois da cruz, todo filho está em Cristo, hein? Todo filho. Nova criatura vai ser? Não. Toda nova criatura você já é uma nova criatura, porque Ele imputou em você esse dom. Você é uma nova criatura. As coisas velhas, o que foi que aconteceu com as coisas velhas lá na cruz do Calvário? Passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo. A fé que era natural antes da cruz, agora é um dom de Deus. Não é uma coisa natural que você tenha que se esforçar para conseguir. Não é uma coisa natural que você tem que pagar um preço. Não é isso, abençoados. A fé agora é um dom que Deus imputou em você. Qual é o teu trabalho? Crer, porque nós já lemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Eu penso que todo filho ele tem o desejo de agradar ao Pai. Todo filho tem esse desejo. Como é que eu vou agradar o Pai do meu espírito? Simples, crendo em tudo que Ele fez por você ali na cruz do Calvário. Simplesmente isso, só você crer. Ele morreu no teu lugar para te abençoar, Ele morreu no teu lugar para te fazer mais do que vencedor. Apenas creia que Ele morreu no teu lugar. Não precisa você fazer nada para agradar a Ele, só viver dignamente como tem que viver um filho de Deus, para crermos que está escrito no Evangelho. Você foi chamado a crer. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Olha o que ele diz aqui, 4:13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Todo filho de Deus, todo, não importa onde ele está, não importa o que ele está fazendo, se ele é um filho de Deus, ele tem o mesmo espírito de fé que nós temos, o mesmo espírito que foi colocado em mim, o mesmo dom que foi colocado em mim, foi colocado em você e naquele que está lá fora, que está lá na direita, que está lá na esquerda, porque todos nós temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito? Veja o que está escrito: cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. O espírito de fé, esse dom que Ele imputou em nós, nos faz levar a falar aquilo que nós cremos. Nós cremos, nós confessamos com a nossa boca e procedemos. Porque o Filho de Deus, ele tem um procedimento. Porque muitos nos condenam e falam de nós, porque nós ensinamos o seguinte: foi para a liberdade, fez o quê? Cristo nos libertou. Nós temos uma vida livre de liberdade, não é uma vida de libertinagem. Não, nós somos livres porque Cristo nos libertou. Nós temos o dom da fé imputado no nosso espírito. Efésios capítulo 2, versículo 10, volte aí, veja aí, o que é liberdade em Cristo Jesus. 2:10 diz assim, porque para você que pensa que nós vivemos de qualquer maneira, que façamos todas as coisas, porque somos feituras dele, de Cristo.
criados em Cristo Jesus. Você acha que nós, que temos o dom da fé, fomos criados em Cristo Jesus, vamos proceder de qualquer maneira? Vamos andar de qualquer maneira? Não, andamos em boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós não andamos de qualquer maneira. Nós que temos esse dom, que passamos depois da cruz, andamos em boas obras preparadas por Deus, e já estavam preparadas lá antes da fundação do mundo. Não tem surpresa para você, não tem surpresa para Deus. As obras foram preparadas por Ele para que nós andássemos dessa maneira. Nesse pacto, o homem não tem glória. Não tem. A honra, a glória, o louvor é toda do nosso Pai, toda dele. Ele nos escolheu e imputou em nós esse espírito, esse dom da fé. Esse dom de fé, abençoados, nos leva a um estilo de vida. Um estilo de vida, um estilo de pensar. Nós temos uma maneira de pensar. Por quê? Porque nós somos muito inteligentes? Não, abençoados, porque esse dom está em nós. Temos o Espírito do nosso Pai, temos a mente dele para pensar. Esse dom da fé que está em nós. Não vivemos de qualquer maneira, vivemos por fé. Nós vivemos por fé, sem as obras da lei. Trabalhamos, andamos, nos cuidamos, somos educados, mas andamos por fé, crendo em tudo que Cristo já fez por nós, ali naquela cruz. Ele fez todas as coisas. Cremos e entendemos porque pensamos com a mente do Evangelho, entendemos que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Entendemos que não temos pecados. Entendemos que somos perfeitos. Não há nenhuma condenação para nós que recebemos esse dom da fé imputado por Deus em nós. Ninguém pode nos acusar, porque foi Cristo quem nos justificou ali na cruz. Temos esse dom imputado por Deus. A honra, a glória, o louvor é dele. Ele que imputou isso em nós. Ele que nos escolheu para isso. A graça de Deus nos faz entender isso. Porque nós estamos depois da cruz. Vivemos depois da cruz, aonde o pacto é de fé, não é de obras. É de obras, não é de obras. Amém? E mais, abençoados, a fé da religião, que é pregada pela religião, diz que Deus ainda vai fazer, se você fizer a sua parte. Não é isso, abençoados, não é isso que diz o Evangelho. Só existe uma parte nesse reino, uma parte, e foi Ele que fez. Porque se eu fizesse alguma coisa, tudo que nós falamos agora iria por água abaixo. Eu teria honra nisso e eu não tenho honra nenhuma nisso. Você não tem honra nenhuma. Vamos repetir mais uma vez: toda honra, todo louvor e toda glória pertence unicamente ao nosso Pai, que já morreu, ressuscitou, já voltou e hoje Ele habita no nosso espírito. Somos um só espírito com Ele. Ele está no nosso espírito. E tudo isso nós cremos, nós entendemos por causa desse dom da fé que Ele imputou em nós. Iluminou nossos olhos, nós lemos o Evangelho e entendemos. Leia o Evangelho, procure crer, procure ver, procure entender. Largue as obras da lei. Pare de praticar essas obras da lei que não vão te levar a lugar nenhum. Hebreus capítulo 10 é o nosso último verso. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Olha o que diz o apóstolo Paulo: mas o justo. Quem é justo? Quem é justo? Quem é justo? Entenda bem, nós somos justos. Eu sou justo.
eu sou justo. Aí você vai me perguntar, você nunca fez nada errado? Ô abençoado, como faço as coisas erradas? Mas procuro me aperfeiçoar. Quando nós falamos somos justos, porque Cristo lá na cruz justificou o nosso espírito. Ele pagou o preço. Então ele diz, ó, o justo, aquele que foi justificado lá na cruz, aquele que desfruta daquela justiça, viverá da fé. Da fé. Nosso dia a dia aqui é por fé. E se ele, quem? O justo, você que foi justificado pela fé, recuar, voltar a viver pelas obras, se você quiser agradar a Deus fazendo alguma coisa, jejum, monte, vigília, propósito, imagina, fazer um propósito, vou fazer um propósito com Deus, é uma coisa, voto, fazer um voto com Deus. Pessoal, olha o que o Evangelho diz, a minha alma não tem prazer nisso, Deus não tem prazer nisso, Deus não tem prazer nisso, mas eu creio que você que está me ouvindo vai entender. Eu creio que o Espírito que iluminou meus olhos, que iluminou os olhos do meu irmão Márcio, que iluminou os olhos do meu irmão Marcos, vai iluminar os teus olhos também. Eu creio. Esse é o nosso trabalho aqui. É por isso que nós estamos aqui 2, 3 vezes por semana falando. Você não tem que fazer as obras da lei. Quando você faz uma obra da lei, você não está agradando o teu Pai. Mas quando você crê, aí sim você está agradando o nosso Pai. Viva por fé, sem jejum, sem batismo, sem ceia, sem dízimo, sem obras da lei. Ó, esquece. Se tiver na lei, se fizer parte da lei, sem profeta, sem mão na cabeça, esquece disso, abençoados. Cristo já fez todas as coisas por você. E o versículo 39, olha o versículo 39. Olha que coisa linda. Nós, porém, não somos daqueles que se retiraram para a perdição. Você não vai perder a sua salvação, mas se você voltar a querer agradar a Deus com as suas obras, você vai ficar na mão dos homens, você vai ser um refém aí dos homens. Mas nós somos daqueles, eu recebo, ó, a minha oração hoje é que você faça parte desse grupo aqui. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma, que vão ser felizes nessa terra e avançamos para a perfeição. Abençoados, essa é a nossa palavra nessa noite, que você entenda, que você creia, que você é o mais do que vencedor, que você não precisa fazer nada das obras da lei. O dom da fé já está em você. Se você for parar para pensar, olha, para e pensa. Lembra daquela situação complicada que você estava? O que veio na sua boca? Meu Deus! Pessoal, isso não foi uma coincidência, isso não foi uma força de expressão, não. É o Espírito, é o dom da fé que está em você, no teu Espírito, que te levou a fazer isso, a falar isso, essa declaração maravilhosa. Meu Pai, meu Deus, tenha misericórdia de mim, me socorra. Isso vem na tua boca porque está no teu Espírito, o dom já está em você. Agora você viva por fé. Eu creio nessa noite que você viva por fé. Abençoados, olha, uma ótima semana. Domingo que vem estaremos aqui às 10 horas da manhã falando mais a respeito daquele que nos salvou, né? Daquele que veio até nós, o único pastor, que é Cristo Jesus, o pastor da igreja, né? O pastor da nossa igreja, o nosso pastor, Jesus Cristo. Abençoados, a melhor semana a todos. Abba, Pai.